Bom, turma, então, retomando aqui, né, algumas gravações, sejam muito bem-vindos, e aí eu estou passando através desse vídeo para compartilhar algumas informações no sentido de auxiliar na resolução dos exercícios passados nessa semana, tá? Então, conforme já era esperado, né, nós estamos trabalhando de forma bem intensa de maneira EAD, né, em função da Covid-19, que está aí tirando a paz dos gestores, profissionais, sociedade, enfim, né? Então, em função disso, a instituição ela optou por essa modalidade e o prazo, eu entendo que era até a próxima semana, vamos aguardar, né, os próximos passos aí, ficar sempre em contato através desses vídeos, WhatsApp e tal, e aí eu fico sempre à disposição, tá? Para hoje, a proposta é auxiliar vocês no sentido da resolução das questões que foram propostas. O que é que, de acordo com o nosso caminhar, o que é que foi observado? O capítulo 1 buscou-se a introdução dos conceitos teóricos da pesquisa de mercado, né, conceituando o mercado, ressaltando a importância, fonte de pesquisa e tal, enfim. E aí, na etapa 2, o que é que nós fizemos? Todo o percurso e o trabalho para o desenvolvimento e uma correta delimitação do problema, né, do problema a ser investigado. E aqui ressalto que nós tratávamos do problema de pesquisa, né, de cunho acadêmico, mas que para a disciplina a gente vai precisar entender que nós vamos ter que olhar e conduzir as nossas pesquisas para o mercado, tá? Então, isso já é uma orientação extra exercício que eu trago. E continuando o capítulo 2, que foi a exposição dos problemas, o que é que nós tivemos, né, que entender a correta delimitação do problema, no sentido de que o problema está no âmbito geral do universo, ele está lá contextualizado, as empresas vão nos convocar e vão nos contratar para solucionar esse problema, nós vamos ter as reuniões, vamos investigar como é que é o entendimento do problema pela empresa, nós vamos, enfim, né, traçar o que eu falei em sala de aula sobre o descortinamento desses problemas, tá? Então, até aí nós conversamos de forma pessoal e a partir do capítulo 3, para as duas turmas, tanto a 26323 quanto a 25321, nós nos distanciamos em função dessa demanda, né, do Covid. E aí, em função desse distanciamento, eu postei nessa semana para as duas turmas mencionadas há pouco o material, o PowerPoint, postei também alguns materiais acessórios. E aí, turma, para resolver o exercício, o que é necessário? Uma leitura aprofundada do capítulo, tá? E uma visualização dos slides. E o terceiro ponto para a resolução do exercício é o quê? É termos realizado as etapas anteriores. Então, entenda, eu não posso tratar da concepção da pesquisa, que é o capítulo 3, que é o que nós vamos estudar, sem ter passado pelos capítulos anteriores. Então, para os alunos, né, as duplas que não constituíram os passos anteriores, não tem como fazer o 3. Daí, possivelmente, a dificuldade de alguns, tá? Então, para a demanda do exercício dessa semana, foi postado o PowerPoint, dê uma olhada lá no conteúdo, e aí de forma breve, né, que depois a gente pode até ver um outro vídeo explicando o capítulo. Lá no slide 7, o autor ele se preocupou, e aí eu queria que vocês dessem uma olhada em todo o capítulo, mas imprimisse lá principalmente o slide 7, para que vocês tivessem isso em mãos, tá? O que é que eu entendi, e aí nós precisamos entender isso também, passando para vocês, que o autor fez. Ele classificou, turma, a pesquisa em duas modalidades, tá? Isso é importante aqui antes da resolução do exercício, desculpa, nós trazermos. Ele trouxe a demanda da pesquisa exploratória e ele vai nos orientar que a outra modalidade de pesquisa para esse momento é a conclusiva. Sendo essa pesquisa conclusiva, ela vai se separar em duas modalidades, onde há a conclusiva descritiva e a conclusiva causal, tá? Então, vamos olhar lá, o slide 7 é o momento em que ele vai separar exatamente essas pesquisas e aí ele vai constituir características uma a uma, tá? Então, vamos
entender que a exploratória ela vai tratar os fenômenos de forma apresentativa, de forma a contextualizar, e nós não vamos tirar conclusões nenhuma de forma dessa pesquisa. A pesquisa ela vai ter um caráter mais descritivo, mais exploratório, como o próprio nome já sugere. Já na pesquisa que o autor trata como conclusiva, e isso é interessante a gente linkar até com o problema que foi delimitado, tá? Nós vamos tirar conclusões a partir da nossa pesquisa a ser realizada, tá bom? Então, a pegada orientativa nesse momento é essa. Reforça, dê uma olhada lá no capítulo, e aí, turma, para essa semana, o que é requerido como exercício, tá? Foi posto lá no material para vocês algumas demandas, e aí para que vocês trouxessem, né, de forma escrita os tipos de informações a serem obtidas, tá? E aí quando é solicitado de vocês o tipo de informação a ser obtida, entenda que para ter a informação a ser obtida eu preciso primeiro ter constituído a introdução do meu trabalho e antes disso ter explorado de forma profunda o problema. Destaco, sem a delimitação do problema a gente vai ser impossível fazer a concepção, tá? Porque é uma sequência de eventos. Primeiro idealizo, contextualizo, entendo, delimito o problema, então é isso mesmo que eu vou pesquisar. E o capítulo 3 ele vem para quê? Para nós iniciarmos realmente a concepção dessa pesquisa. Tranquilo isso? Então, o item 1. Tipos de informações a serem obtidas. O que é que eu preciso contextualizar, gente, e trazer como perspectiva dessa primeira modalidade? É orientar o leitor e orientar ao contratante da pesquisa quais tipos de informações, né, quais as demandas que eu vou ter do meu problema. E aí, lá para contemplar o tópico 1, eu preciso informar que eu vou trazer as informações relacionadas ao problema, eu vou precisar contextualizar o cenário, por exemplo, lembro aqui claramente que alguns vão pesquisar a demanda de dificuldades de novas inserções de metodologias nas escolas. Então, nesse cenário, as informações a serem obtidas, quais serão, né? Precisamos entender que a gente vai focar no cenário educacional, contextualizar, mais uma vez, de forma bem resumida, tá? Essas informações educacionais, trazer as demandas relacionadas ao problema, e aí a gente vai construindo esse ponto 1. Então, evoluindo aí para o ponto 2, qual vai ser o método de aplicação do questionário? E aqui, gente, nós precisamos entender que já é uma pegada mais prática, nós já estamos concebendo realmente a pesquisa, tá? Então, aqui no ponto 2, é eu dizer de forma escrita, tá? Como é que eu vou aplicar os questionários, tá? Como é que eu vou, que estratégia eu vou utilizar para aplicar esse questionário? Então, eu preciso idealizar como é que vai ser a aplicação, onde eu vou aplicar, através de qual ferramenta, no caso, né? Se é Google Forms, se é presencial, enfim. E aqui a gente precisa pensar dentro do problema de cada um, como é que nós vamos contemplar esse ponto 2, tá? E aí tragam aí todas as informações que a gente vai precisar. O ponto 3, gente, as técnicas de escalonamento. Nos slides realmente não orienta, mas lá no capítulo nós temos várias formas de escalonar. E aí eu vou precisar lembrar e atentar ao ponto anterior, tá? Que é o questionário ou ferramenta de aplicação. E aí dentro dessa demanda, quais escalas nós vamos utilizar? Tá? E aqui uma escala que é bem utilizada no meio acadêmico é a escala de Likert, tá? Mas aí fiquem à vontade para que, com base no capítulo, nós tenhamos aí as demandas do escalonamento. Popularmente falando, a gente tem lá muito ruim, razoável, bom e muito bom. Então, pensem nessa dinâmica e o escalonamento é o extremo negativo, o extremo positivo, tá? Então, para esse momento, como é que nós vamos tratar ou acolher essas escalas? Então, lá no capítulo, nós vamos precisar informar isso. E evoluindo para o ponto 4, né, que é o seguinte, nós temos a natureza do questionário, gente.
Nesse momento, a natureza do questionário é nós pensarmos e já fazer uma testagem desse questionário e orientar, nesse momento, o tempo médio de aplicação do questionário, como é que serão, quantas questões a gente vai precisar estruturar, essas questões serão abertas ou fechadas, e aí pensem nas modalidades que o próprio slide traz, e aí simplesmente contemple esse ponto, tá? Passando aqui para o ponto 5, o que é que nós temos que entender e contemplar o nosso exercício? A requisição é plano de amostragem, tamanho da amostra, e aqui fica lá aquela orientação de outras disciplinas e de discussões já trabalhadas em sala, que aqui eu vou precisar já orientar o leitor e trazer para o plano do trabalho como é que vai ser, gente, a nossa proposta de trabalho. E aqui eu preciso orientar o quê? Que eu tenho duas demandas, eu tenho o universo da pesquisa e eu tenho a amostra. E aqui ressalto, eu preciso conciliar o universo e a amostra ao nosso problema, tá bem? Então, o problema ele está no universo e aí, de acordo com a forma que eu delimitei o problema, eu vou ter uma amostra. O universo é tudo aquilo que está contemplado no cenário do problema, utilizando aqui o exemplo anterior do que me vem à mente nesse momento, tá? Onde vamos trabalhar as dificuldades, relacionadas às novas inserções metodológicas de ensino. Nesse caso aqui, se for delimitado que a gente vai trabalhar as dificuldades pelos alunos, o que é que eu tenho como universo? Todos os alunos delimitado daquele escopo de pesquisa, tá? Se for de uma turma, o universo vai ser a turma integral. Se for de toda a instituição, o universo vai ser toda a instituição, então todos os alunos daquela instituição. E aí a amostra vai ser o quê? Aquilo que eu vou delimitar como meu objeto de estudo. Então eu vou fazer um recorte daquele universo e vou tratar aqueles investigados, tá, como amostra. Por hora, gente, era isso que eu tinha para contribuir com vocês, nesse sentido de orientar por conta de algumas demandas, mensagens do WhatsApp que eu recebi. E aí, permanecendo as dúvidas, gente, eu fico à inteira disposição, tá? Vamos ficando por aqui. Ressalto, vocês só vão ter condições de resolver esse novo exercício se já tivermos entendido a introdução do assunto, os conceitos introdutórios, definido o problema para que a gente venha para a concepção da pesquisa. Tá bom? Então, eu desejo bom exercício para vocês e sigo à disposição. Então, vamos ficando por aqui. Até breve.